Adivinha de quem que tá falando agora? Ah, você acha que é alguém da novela Liberdade, Liberdade? Aqui é o Mão de Luva pra você. Ah, eu invadi agora os estúdios da Editora Atualizar. Tô aqui para dizer para você, minha senhora, que você está muito formosa, esbelta. Tem certeza que você vai conseguir? Não se aveste não. Passar em concurso não é fácil não, mas depois a senhora vai ficar ainda mais formosa, seu cabelo, inclusive você está disposto a ser o seu criado, com toda certeza. Então, não se aveste, não pense em desistir não. Terei o maior prazer em te ajudar em tudo que você precisa. Então é isso, Mão de Luva finaliza por aqui. Se aveste não, eu volto nas próximas oportunidades. Até mais pra você. Tchau. Estamos de volta, salve, salve pra você. Eu fiquei... Cara, você acredita quem tava aqui? Tava um Mão de Luva por aqui, mexendo aqui nas coisas. Ele saiu lá da novela para vir aqui, mexendo nas minhas coisas, falar com você. Ah, que é isso? Meu Deus, que um tempo vai ter o Silvio Santos aqui também. Vai ter um monte de gente invadindo a Editora Atualizar. E aí, tava com saudade das aulas de informática? Então vamos lá. Olha só, continuando aqui, minha senhora... Meu senhor, para você que está assistindo essa aula aí, né? Vamos continuar os nossos assuntos, tá? Olha só, nas aulas passadas, nós tivemos aulas então aí de segurança da informação, falamos do princípio da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade, o último assunto foi RAID, né? Falamos ali de backup, falamos de firewall, falamos de proxy, várias outras coisas. E aí, agora é um dos princípios mais importantes, tá bom? Depois dessa introdução aí do Mão de Luva que veio aqui falar com você, não é isso? Então vamos lá. Olha, eu fiquei sabendo, inclusive, que vamos ter a presença do Silvio Santos também mais pra frente, falando aqui com vocês. Eu falei, cara, estamos ficando famoso, não é isso? Olha só, pessoal... um dos princípios mais importantes que tem para concurso público, tá? É o princípio da autenticidade no que se refere, como diz a Dilma Rousseff, no que se refere à segurança da informação. Então, ó, mais uma aulinha de segurança da informação. Hoje o princípio da autenticidade, muito importante, para fechar os princípios básicos da segurança da informação, né? E aí é o seguinte, se perguntarem na prova assim, qual a função do princípio da autenticidade? Princípio da autenticidade é você conhecer o emissor, o autor de uma mensagem, ó, conhecer o autor de uma informação, um e-mail que você está recebendo. Se alguém, por exemplo, está te mandando um documento pela internet, será que esse documento realmente foi um documento emitido por essa pessoa, né? Então o princípio da autenticidade, ele faz isso, ele permite a autenticação de determinados usuários, né, numa rede. E você sabe que hoje estamos todos interligados, então é necessário você conhecer com quem você está estabelecendo uma comunicação, tá certo? Então é isso, para você sair dessa vida, dessa pobreza, para você ter uma vida maravilhosa, uma vida digna, porque vamos ser sinceros, quando você é funcionário público, tudo muda na sua vida. A sua pele muda, o seu cabelo muda, tudo muda, certo? É um espetáculo, mas só que infelizmente tem que fazer isso mesmo, tem que assistir a aula, tem que fazer anotações e vamos lá. Ô professor, todos os princípios que o senhor falou durante esse tempo todo, eles possuem recursos, né? O princípio da confidencialidade é o princípio que garante que uma informação não será acessada, como por exemplo a criptografia, as senhas garante isso aí. O princípio da integridade garante que uma informação não foi alterada, aí nós temos aí o recurso do hash.
O princípio da disponibilidade garante que uma informação estará disponível. E aí nós temos vários outros princípios. O backup, nós temos firewall e várias outras coisas que garantem o princípio da disponibilidade, tá? E agora da autenticidade. Professor, quais os princípios que garantem a autenticidade? Olha só, os princípios que garantem a autenticidade são esses aqui, ó, tá? São esses aqui. Vamos lá. Ó, princípio da autenticidade. Criptografia garante a autenticidade, tá? Por incrível que pareça, tem muita gente que coloca assim, a criptografia não garante a autenticidade. Criptografia garante sim a autenticidade, tá? Só que é a criptografia usada em certificados digitais, tá? A criptografia ela só vai garantir a autenticidade se ela vir junto de uma certificação digital, tá? Então, ó, esses dois têm que estar ligados. A assinatura digital também garante a autenticidade, né? A certificado digital e a biometria também são recursos que garantem aí a autenticidade das informações, tá certo? Então, por exemplo, hoje você manda um e-mail para uma pessoa, como é que a pessoa sabe que foi você que mandou o e-mail? Quando você acessa o internet banking, como é que o banco sabe que é você que está acessando, né? Então, assim, é necessário recursos de segurança, recursos de autenticação para conhecer com quem que você está falando na rede, tá? Então, vamos lá. Aqui eu até fiz um desenho, né, explicando para você. Hoje, eu não sei se você que está assistindo aí é advogado, se você é engenheiro, se você é médico. Geralmente os profissionais, né, os profissionais liberais, eles têm hoje alguns recursos ligados à autenticidade a seu favor. Por exemplo, antigamente, eu não sei se você lembra disso, antigamente um advogado tinha que bater a petição, imprimir no seu próprio escritório, imprimir essa petição, bater o carimbo, assinar, entrar lá no carro dele, né? Ir ao fórum, que quem vai vaiar, objeto direto, tá? Que eu dou aula também pro Wilson, tá? Então é um objeto direto não preposicionado. Aí quem vai vaiar? Aí ele vai ao fórum e lá no fórum ele pega e protocola aquilo lá. Aí você fala, meu Deus, professor, que complicado que era antes para você protocolar uma informação, aliás, uma petição, era tão enrolado. E agora acabou isso, né? Você como engenheiro, você pode estar lá em Dubai, né? Um espetáculo, você é engenheiro da Voa Empreendimentos, por exemplo. Aí você é engenheiro, aí você está lá em Dubai, você pode mandar por e-mail um projeto do novo Symphony House na beira-mar, por exemplo, um novo prédio, todo cheio de estrutura. Você pode mandar hoje o seu projeto por e-mail, tá? Uma petição hoje pode ser enviada utilizando a internet. Aí você fala assim, mas professor, essa petição, esse projeto, essas coisas que a gente manda pela internet, elas terão validade jurídica? Yes. Então, sempre que você coloca autenticidade em documentos, você garante também as suas validades jurídicas. Então, um exemplo aqui que eu coloquei aqui é o Bob, tá? O Bob é um advogado, aí o Bob foi lá bater uma petição. Aí ele precisa mandar essa petição, tá? Até o fórum. Lá no fórum vai ter a secretária que vai analisar a petição e vai bater o ok. Ok, essa petição é realmente do Bob. Então, beleza, eu vou lá e, né, dou entrada, no caso, protocolo a sua petição, tá? Geralmente advogado tem cabelinho aqui partido no meio, ó. Isso aqui é um advogado. Advogado é assim, ó. Pronto, ó, que bonitinho. Fala a verdade, para vocês que são advogados, estão assistindo. Não é igualzinho? Você não deve estar usando cabelinho repartido no meio assim? Olha só. Aí vocês colocam terno, bonitinho, não é isso? Aqui, ó, a gravatinha, ó. Tá aqui o advogado, espetáculo, ó. Aqui. Então tá aqui o advogado, ó. Maravilha. Né? Aí o advogado foi lá, bate a petição. Ô professor, mas vem cá. Como é que se envia documentos hoje na internet com validade jurídica, com autenticação? Como é que se envia documentos com autenticação hoje na internet, né? Então, é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer, tá? Na internet existe um cartório, tá?
Aí você fala, tá, na internet tem cartório? Tem cartório. Professor, como que na internet tem cartório? Na internet tem cartório. Tá, mas espera aí. Se você tem uma casa, tá? Se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem um carro, aí você quer vender essa casa e esse seu carro. Onde é que você vai para dizer que essa casa agora pertence a outra pessoa? Então você vai fazer um contrato de compra e venda e você vai aonde? Para alguém homologar isso. O cartório. Então você vai no cartório do primeiro ofício, do segundo ofício, sei lá de que ofício, e você pega e, no caso, o responsável pelo cartório, o escrivão, vai lá e bate o carimbo lá, assina bonitinho, né? Ó, o que ele fez? Ele bateu o carimbo e assinou, dando aquele documento uma validade jurídica. E você viu que teve a assinatura dele. Aí você fala, então tá, peraí, quer dizer que na internet nós temos cartórios? Tem. E esse cartório, pessoal, é chamado de AC na internet, tá? Esse órgão, essa instituição, AC, significa autoridade certificadora, tá certo? Autoridade certificadora. Sempre que perguntar em concurso público, quer dizer AC. AC significa autoridade certificadora, tá? Função da autoridade certificadora: emitir certificados digitais, já anota aí. E, ó, assina esses certificados também, tá certo? E aí você, tá, ô professor, autoridade certificadora então na verdade isso aqui é um cartório virtual, é isso? Isso, a autoridade certificadora, ela é um cartório virtual. Muito bem. Professor, quem é a autoridade certificadora hoje aqui no Brasil? No Brasil nós temos as seguintes autoridades certificadoras. A seguinte, porque é a mais usada pelo país, tá? Anota aí a autoridade certificadora aqui no Brasil. É a ICP Brasil, tá? A ICP Brasil é a autoridade certificadora, anota no seu caderno, raiz aqui no Brasil. É ela que é responsável pela emissão e assinaturas de certificados digitais, tá certo? Então, como é que funciona aqui, ó? O que vai acontecer? Look for me. Bob, no caso nosso advogado, ele vai ter que solicitar na internet uma certificação digital para ele. Assim como você, engenheiro, assim como você, médico, assim como você, professor, qualquer profissional que precise enviar documentos autenticados que tenham validade jurídica na internet, você vai ter que solicitar isso. Professor, eu que sou dona de casa, estou aqui assistindo esse curso para passar no concurso, eu posso ter um certificado digital? Pode ter um certificado digital também. Você pode emitir documentos com validade jurídica na internet. Qualquer pessoa pode. O certificado digital, pessoal, que é o que o nosso advogado aqui vai ter que solicitar, o que ele é na verdade, tá? Então eu queria, antes de eu terminar esse desenho aqui, eu queria passar para vocês o que é um certificado digital. Então você vai colocar assim, ó, certificado digital. O que é isso, tá? O certificado digital nada mais é do que um arquivo, tá? Que identifica o usuário emissor da mensagem, tá? Mais o sistema computacional. O sistema computacional que ele está utilizando. Ou seja, como diz a pobre do morro, ou seja, olha só, você vai fazer o seguinte, é um arquivo que identifica a pessoa e o seu computador. Ah, professor, então o certificado digital, ele vai identificar o usuário em si e o computador que ele está usando para enviar aquele documento na internet. Isso mesmo. Que legal, professor. Fala a verdade, a hora que eu fiz essa careta você ficou com medo, né? Né? Muito legal. Olha só, foi lembrar um aluno que eu tinha, o nome dele era Fábio.
E ele é meio bobão, assim, então eu falava as coisas assim na sala de aula, ele, que legal, pois é, que legal. Olha só, aí, que legal, professor, então quer dizer que esse arquivo que é emitido pela autoridade certificadora ICP Brasil vai identificar o nosso Bob como advogado, pertencente à OAB número 2537, e enfim, todas as informações dele, tudo sobre ele, e vai identificar o computador dele também. Um outro exemplo de certificado digital. Por exemplo, quando vocês vão entrar na internet banking pela primeira vez. Por exemplo, você foi lá no banco e pediu para o seu gerente um acesso à internet banking, certo? Beleza? Aí o que o banco vai te dar? Uma senha eletrônica. Aí você chega em casa, na sua casa, e você vai entrar no banco, no site do banco. O que o site do banco vai querer de você? Vai instalar alguns programas alguns aplicativos no seu computador. Para quê? Para reconhecer você. São os chamados módulos de segurança, entendeu? Então esses módulos de segurança são usados para o quê? Para reconhecer a máquina que você está usando para acessar o banco. Para deixar o que na sua máquina? Um certificado digital, tá certo? Ah, professor, então por isso que às vezes eu consigo acessar o meu banco só daquela máquina que eu fiz a autenticação dela, exatamente, entendeu? Ou seja, você percebe que a certificação ela precisa reconhecer realmente, efetivamente, a máquina que está sendo feita a transação. Então, beleza, isso é um certificado digital, é um arquivo, tá? Que identifica você, identifica o seu computador e é emitido pela ICP Brasil. Ô professor, tá, fora a certificação digital, me diz uma coisa, o que é a tal da assinatura digital? Porque nós temos a certificação digital que identifica o computador e a pessoa. Mas o que é a assinatura digital? Inclusive se caísse em concurso. Assinatura digital autentica o usuário. Não, meu amigo, você vai marcar errado se você marcar certo. A assinatura digital autentica, olha só o que a assinatura digital autentica. Porque se a certificação autentica, faz a autenticação, se a certificação faz a autenticação do computador e da pessoa, a assinatura digital vai autenticar, sabe o quê? O documento. Os documentos emitidos na internet, esses documentos são assinados. Já teve gente que perguntou assim, professor, para assinar um documento basta apenas pegar um documento, assinar ele, tirar uma foto e mandar pela internet, ele já está com a assinatura digital. Eu falei, isso, agora você pula desse andar aqui e se mata. Ah, meu Deus! Não tem nada a ver com uma assinatura, uma rúbrica. A assinatura digital, pessoal, são números hexadecimais, tá? A assinatura digital são números hexadecimais que identificam um documento, tá? Isso é uma assinatura digital. E toda vez que você coloca certificado digital no seu computador, os documentos emitidos serão automaticamente assinados. Vai ter uma assinatura digital autenticando o documento, Vai ter também um certificado digital nesse documento, autenticando quem? O usuário e o computador, né? O usuário e o PC. E toda vez que você tem certificado digital, o certificado digital, pessoal, que cria a assinatura digital para assinar o documento. Então, é como se a certificação digital fosse o escrivão ali do cartório. Ele tem em mãos um documento, ele já sabe quem é a pessoa que deu o documento para ele, ele já sabe que existe uma casa, que no caso é o PC, é o computador, tá aqui o documento de compra e venda do imóvel, tá certo? Agora eu, como o responsável pelo cartório, eu vou assinar esse documento, tá? Eu, como certificador, vou assinar esse documento também. Aí você fala, então essa assinatura digital, ela é emitida pelo cartório virtual, professor, isso, tá? Mas só é emitida se tiver uma certificação.
Então, se cair em concurso assim, as certificações digitais não precisam ser assinadas. Pá, errado. Uma assinatura digital pode ser inclusa em um documento na internet sem um certificado digital. Pá, errado. Tá? Os certificados digitais criam assinaturas digitais, certo? Né? Os certificados digitais emitidos pela autoridade certificadora automaticamente também cria o certificado digital, tá certo? Então não esquece, ó, a autoridade certificadora, ela emite o certificado digital, que por sua vez emite a assinatura digital, tá certo? E olha só uma coisa importante. Para certificar que esse certificado digital foi emitido pela ICP Brasil, olha só o que acontece aqui também. Olha só o que acontece. O certificado digital também ele é assinado pela emissora, pela AC. Então a assinatura digital da AC vai no certificado, tá? E automaticamente o documento também é assinado pela assinatura digital da AC. Ah, professor, então a ICP Brasil ela autentica a certificação digital que reconhece o usuário e o computador e autentica também, olha lá, ó, autenticação através de assinatura, o documento emitido, sim, tá? Então, ó, o documento agora está assinado pela AC, tá? E já tem a certificação digital que vai garantir que é o usuário que está enviando do seu computador. E outra coisa importante. Toda vez que você coloca assinaturas digitais em documentos, automaticamente é colocado, sabe o quê? É colocado também um hash. Aí você fala, um hash? Sim, um hash. Mas professor, o hash não é aquele cara que garantia a integridade das informações? Sim, tá? Então, toda vez que você coloca uma assinatura digital, o seu documento também vai ser colocado nele um hash, tá? Um hash. Sabe para que o hash? Para garantir o quê? A integridade. Olha só que loucura. Quando eu assino um documento, quais são os princípios que são garantidos? Isso já caiu em concurso. Concurso da Caixa Econômica Federal para escriturário. O que o escriturário precisa saber disso? Por acaso lá na fila que ele está atendendo um monte de gente, que o povo reclamando, ele vai perguntar, a assinatura digital garante qual recurso, qual o princípio da segurança? Vai adiantar isso? Não. Ah, professor, caiu na prova para escriturário da Caixa Econômica, né? Perguntando quais eram os princípios da segurança da informação que eram garantidos com a assinatura digital. Toda vez que você coloca assinatura digital, é colocado o hash automaticamente, tá? E já caiu em concurso, quais são os princípios que são garantidos com a certificação digital, tá? Então isso também cai em provas, isso não pode esquecer, tá certo? E aí você fala, então tá, professor, e vem cá, o senhor vai passar isso? Quais são os recursos que são garantidos quando você coloca a assinatura digital e a certificação digital? Já vou matar isso agora nesse vídeo aqui, ó. Já vou matar isso agora. Princípio da autenticidade, tá? Sempre que você coloca assinatura digital em um documento, eu tô falando da assinatura, tá? Autenticando o documento, porque a função da assinatura é isso, tá? Não vai autenticar nada a não ser o documento. Se falar, assinatura autentica o emissor. Não. A assinatura vai autenticar o documento emitido. Com a assinatura digital, automaticamente você tem que ir hash no documento, certo? Maravilha. Então agora eu pergunto para você, quais são os princípios que são garantidos com a assinatura digital? O que você diz? Fala para mim, minha senhora. Mas fala para mim, oi! Mas fala para mim agora, valendo uma telecena de Natal para você. Com a assinatura digital, quais são os princípios que são garantidos? Vamos lá. Professor, quais são os princípios? Bom, aí eu pergunto para você, princípio da confidencialidade é garantido? Será com a assinatura digital?
Qual a função do princípio da confidencialidade? Garantir que uma informação não será acessada por pessoas não autorizadas. Quais são os recursos? Hash, aliás, senhas e o quê? Criptografia. Tem criptografia aqui no documento? O documento ele é criptografado? Não, o documento não é criptografado. Então, portanto, o princípio da confidencialidade não é garantido com assinatura digital. Ô professor, isso aqui que eu queria saber. Quando eu assino um documento, né, ele vai receber um número hexadecimal, não é isso? Um número hexadecimal que vocês, a gente vai ter aulas, é isso que a gente vai gravar sobre numerações binárias e hexadecimais, mas isso lá no próximo tópico, né, que é o estudo do hardware, tá? Mas olha só, professor, eu assinei e coloquei um número hexadecimal no documento, automaticamente é colocado o hash, certo? Certo. E vem cá, não vai criptografia? Não vai criptografia. Documentos assinados não tem criptografia. Então, portanto, a confidencialidade não garante. Integridade garante? Sim, garante, muito bem. A nossa Estação Espacial Internacional ouviu você, entendeu? Olha só. Professor, quem está lá na Estação Espacial Internacional hoje? Hoje está o Tanaka lá, é um espetáculo. Ele não para, é Iron Man, tem hora que ele está nadando, tem hora que ele está voando, entendeu? Tem hora que ele está dançando, tem hora que ele está tocando, ele não para. Então agora ele foi chamado pela NASA para cuidar da nossa Estação Espacial Internacional, um espetáculo, tá? Então olha só. Lá, por isso que a gente consegue ver o que você está sentindo aí. Se você marcou integridade, certo. Ó, integridade é garantida com assinatura digital, tá? Por quê? Por causa do quê? Por causa do hash, tá? Muito bem. Com a assinatura digital eu garanto o princípio da o quê? Autenticidade. Muito bem, professor. Integridade e autenticidade garantem isso com assinatura digital. Agora eu pergunto para você, quando você tem autenticidade e integridade juntas, eu tenho o quê? Olha só. Vamos pensar aqui. Olha aqui para mim. Ó, para tudo que você está fazendo aí, tá? Eu sei que você está aí mexendo, querendo mexer, é filho chamando, tranca a porta, é marido chamando, tranca a porta, entendeu? Olha só. O cara fez uma petição. Aí ele colocou o certificado digital emitido pela ICP Brasil, certo? A certificação digital autenticou o cara e autenticou também o computador dele. Automaticamente, quando você coloca certificado digital, é colocado também a assinatura digital. Muito bem, a assinatura digital autenticou quem? O documento. Muito bom. E quando você coloca isso tudo, é colocado também hash, que garante a integridade. Aí, o cara foi lá, ele é um advogado de defesa e ele colocou que o réu é o culpado. Só que ele é advogado do réu, entendeu? Colocou que o réu é o culpado na petição. E a petição foi, chegou no juiz Moro, um espetáculo. O juiz falou o seguinte, já que você falou que o réu é culpado, então é o seguinte, trânsito em julgado. Pronto, trânsito em julgado. Não vai ter mais nada, acabou o processo. Aí o advogado entra em desespero. Não, eu não falei que ele era culpado. Meu amigo, se você que é o advogado do cara e você ainda fala que o seu cliente é culpado, trânsito em julgado. Não vai ter mais processo, acabou. Entendeu? Você fala, não foi isso que eu quis dizer. Eu te pergunto para você que está assistindo essa aula. Tem como ele dizer o seguinte: alguém mudou a minha petição durante o caminho? Não. Sabe por quê? Porque tem o quê? Tem hash. Então, quando tem hash, eu não posso simplesmente dizer para a pessoa, olha só, não foi isso que eu quis dizer. Um outro exemplo também é quando você manda um e-mail para a pessoa. Porque se você manda um e-mail para a pessoa denegrindo a sua imagem, não tem como você negar que não foi aquilo que você escreveu. No caso do e-mail, é possível você alegar que o e-mail não é mais seu. Porque os e-mails hoje em dia não têm assinaturas digitais, mas futuramente, no caso certificações digitais, mas futuramente, daqui uns anos, eu acredito que
praticamente todos os serviços de e-mail, como Gmail, como Yahoo Mail, como Hotmail, como, nem sei se existe hoje, o Zipmail, lembra do Zipmail, minha senhora? Um espetáculo. E como então, esses serviços de e-mail, eles não têm certificado digital. Então, quando não tem certificado digital, já fica mais difícil você comprovar se foi a pessoa, se foi o Washington que enviou esse e-mail, entendeu? Eu posso simplesmente falar, realmente, é um e-mail meu, asfloripa@hotmail.com, mas eu não acesso mais esse e-mail, nem tenho mais a conta, né? Ah, professor, eu posso fazer uma rastreabilidade do endereço IP, aí é outro assunto. Mas para chegar onde? Na residência. Mas vai que o cara usou uma lan house para mandar pelo seu e-mail. Você pode dizer isso, né? Mas aqui, pessoal, é diferente. Aqui você tem o hash que garante que o documento não foi alterado durante o processo dele, durante o envio dele. E você tem a assinatura digital que autentica o documento. E a assinatura digital é vinculada à certificação digital que autentica quem está enviando e da onde. Criando o que a gente chama, na segurança da informação, de não o quê? Não repúdio. Não repúdio. Então, sempre que você tiver a integridade junta com a autenticidade, você cria o não repúdio, que é o terceiro princípio que é garantido, anota aí. Então, esses são os 3 princípios garantidos com a assinatura digital: integridade, autenticidade e não repúdio. E outra coisa, não repúdio também é chamado de irretratabilidade. O não repúdio em concurso também é chamado de irretratabilidade. Eu vou até colocar o termo aqui para você, que faz tempo que não fala bem rápido. Fala bem rápido para mim. Vai lá, o Tanaka tá lá na estação junto comigo. Irretratabilidade, fala bem rápido. Você já errou, tá? Fala agora. Constitucionalissimamente, bem rápido. Eu também errei. Isso, tá? Ó. Irretratabilidade, ó. Irretratabilidade é a mesma coisa de você não poder negar a autoria de um fato, meu amigo. Entendeu? Então, toma cuidado. Se o seu documento tem assinatura digital e ele vai com hash automaticamente, você cria uma situação de retratabilidade, você não vai poder negar a autoria dessa informação, tá certo? Então, isso aqui é o que eu queria passar para vocês sobre certificado digital e assinatura digital e os princípios que os dois geram. No caso da certificação digital, tá? No caso da certificação digital, ela também gera alguns princípios, mas isso a gente vai ver, iremos ver na próxima aula, certo? Então, até a próxima aula, para você sair dessa pobreza, sair dessa vida de problema, marido reclamando, mulher, você não passa em concurso, aqui ele tá cada vez maior, com aquela teta dele, aquela barriga, parece uma mesa na frente, comendo linguiça, assistindo Animal Planet o dia todo naquele sofá, aí quando ele sai daquele sofá, aquele suor que chega a escorrer, aí você vai sair com ele no shopping, ele come McChicken, aí você vê aquela baba correndo, você fala, meu Deus do céu, o que eu fui fazer com a minha vida? Então assim, a senhora vai se livrar disso, vai passar em concurso, certo? Vai gabaritar a informática e as outras matérias também. Então tá bom, até a próxima aula e voltamos!